Oi, eu sou o Ethan. Isso que é difícil acreditar, mas só tenho 14 anos. Eu pareço ser muito mais velho do que realmente sou. Herdei isso do meu pai. Já o segundo filho da minha mãe, o Justin, tem 7 anos e parece mesmo ter 7. Quando ele nasceu, meu pai foi embora para sempre de Houston, onde todos nós morávamos. Talvez você já tenha até presumido o motivo. O Justin não era filho dele. Mas na época, eu era muito pequeno para entender o que estava acontecendo. Tudo aconteceu assim. Minha mãe disse para o meu pai que em breve teria outro bebê e exigiu o divórcio, pois queria morar com outro homem, com quem queria criar o filho deles. E como se não bastasse, minha mãe decidiu que eu ficaria com ela. E insistiu para que meu pai ficasse longe de mim, pois o novo marido dela me trataria como se fosse o filho dele, e que eu ainda era pequeno, então aceitaria essas mudanças com facilidade e seria feliz. E que qualquer tentativa de compartilhar a minha guarda só causaria um estresse desnecessário para todo mundo. Você pode até ter se surpreendido, mas ela tinha razão. Eu me adaptei facilmente à minha nova realidade. No começo senti saudades do meu pai, mas depois me acostumei com a ideia de que ele tinha ido para algum lugar do norte e que agora tudo ficaria assim mesmo. Acho que o Sean merece alguns elogios. Ele estava se esforçando bastante e determinado a ser um bom pai para mim. Mas isso foi antes do Justin nascer, seu verdadeiro filho. Minha mãe, por sua vez, me tratava do mesmo jeito. Para ela, não havia diferença entre os dois filhos, mas o Sean não. Ele não era rude comigo, pelo menos não no começo. Mas quando surgiu a oportunidade de escolher, sempre ficava do lado do Justin. Todas as pequenas conquistas desse menino eram elogiadas ao extremo, e todos os problemas dele eram tratados com sincera compaixão, e eu fui deixado de lado. Além disso, meu irmão e eu ficamos cada vez menos parecidos. Nem era preciso fazer DNA, o Justin era mesmo filho do Sean, e a cada ano que se passava eu ficava mais parecido com meu pai. Mesmo tendo me esquecido de como ele era. Mas quanto mais meu reflexo no espelho se alterava, mais a atitude do Sean em relação a mim mudava também. Ele começou a pegar no meu pé, me culpava por tudo de errado que acontecia na casa e me passava um monte de sermões. Quando tentei conversar com minha mãe sobre isso, o Sean se ofendeu e me chamou de ingrato, e minha mãe não me defendeu. Mas eu era uma criança. Eu me esforçava muito para ser amado pela minha mãe e também pelo Sean. Eu tentava ser o melhor, nos estudos, em casa, nos esportes. Aí comecei a jogar futebol americano. Não porque queria, mas porque o Sean jogava antigamente. E eu era um cara grande, forte, diferente do Sean, que era franzino. E passei a me dar bem. Eu sempre falava sobre isso no jantar. E eles até ouviam com certo interesse, mas minha mãe e o Sean jamais foram assistir a uma partida ou perguntaram como estavam os treinos. Mais uma vez, quando estávamos nos preparando para uma grande partida, minha mãe disse que eles iriam lá me ver jogar. Os dois. Fiquei empolgado com aquelas palavras. Treinei até não aguentar mais, e minha empolgação com o jogo não era nada comparada com o fato de que eu jogaria na frente da minha família. Mas um dia antes do jogo, Sean disse que não daria para ir. Eles tinham esquecido totalmente que o Justin tinha um ensaio da peça de teatro da escola, e que não poderiam perder por nada. O Justin iria atuar como um dos personagens principais. E ele já tinha ensaiado para o papel havia muito tempo. Sei lá, pode até ser imaginação minha, mas notei algo estranho no olhar do Sean enquanto ele, aparentemente, me pedia desculpas. Era como se estivesse gostando de ver minha cara de decepção e meus olhos cheios de lágrimas e de ressentimento. Naquele dia, joguei como se fosse minha última partida, e nosso time ganhou de lavada. Para falar a verdade, contribuí muito para o placar. Mas o fato é que eu fiz isso pela última vez mesmo. Logo depois do jogo, me aproximei do treinador e comuniquei que estava saindo do time. Eu não queria fazer uma coisa só para ganhar o amor e a atenção de uma pessoa que tinha tomado o lugar do meu pai, mas que não queria me tratar como se eu fosse filho dele. Acho que desde aquele dia me tornei o oposto do que tinha sido antes. Antes eu me esforçava muito para ser elogiado, mas agora não ligava para o que meus pais queriam ou sentiam. Além do esporte, também abandonei os estudos, principalmente as matérias que meus pais gostavam. E parei de ficar em casa com o Justin. Na verdade, eu só ia para casa para dormir. Eu bocejava e falava que todos os planos da família eram chatos. E disse para minha mãe ir embora quando ela perguntou o que estava acontecendo comigo. Você não acha essa pergunta um tanto idiota? Quer dizer, será que ela não enxergava mesmo qual era o problema? E sabe o que aconteceu? Quanto mais eu me distanciei deles, mais entendi o que estava acontecendo. Eles simplesmente pararam de prestar atenção em mim, os dois, e focaram cada vez mais no Justin, nos problemas dele e nos percalços do segundo ano do ensino fundamental. Uma noite, eu estava passando perto da sala, quando ouvi meu nome.
Minha mãe disse com um suspiro que eu estava impossível, e o Sean respondeu que meu pai devia ter sido um adolescente desagradável e repulsivo como eu, e que parecia ser hereditário. São apenas os genes, minha mãe respondeu, com um aparente arrependimento, e depois acrescentou, genes ruins. E depois eles continuaram conversando sobre como o Justin estava indo bem na aula de desenho. Naquela noite, entrei no quarto onde minha mãe guardava todos os documentos importantes e procurei entre eles, sem me dar ao trabalho de voltar nada para o lugar certo. E tive sorte. Encontrei um cartão postal do meu pai, que ele tinha enviado para minha mãe um ano depois do divórcio. Ele dizia que se ela mudasse de ideia e decidisse deixá-lo ver o filho, que poderia encontrá-lo naquele endereço, em Boston. Acho que eu poderia ter encontrado o número de telefone dele nas páginas amarelas ou algo assim. Mas naquela noite, isso simplesmente não me veio à mente. Na manhã seguinte, fugi de casa. Atravessei quase o país inteiro e ninguém tentou me impedir. Graças aos meus genes ruins, que me fazem parecer ter mais de 14 anos. Mas parecer não significa ser. E pra mim, foi bem difícil viajar sozinho. Foi uma viagem longa demais e eu não aconselharia ninguém a fazer isso. Mas sabe, não tive medo da polícia ou de pessoas ruins. Eu só tive medo de não encontrar meu pai naquele endereço. E também que ele não me quisesse mais. O mesmo que tinha acontecido com eles. Mas, sabe, essa história tem um final feliz. Sim, meu pai tinha outra família, mas ele ficou feliz em me ver. E conversamos o dia todo. E na noite seguinte também. Ele até tirou um dia de folga para ficar comigo. Claro, ele ligou para minha mãe. Não sei o que vai acontecer agora. Eu provavelmente voltarei para casa dela, mas vou manter contato com meu pai e visitá-lo nas férias. Ele prometeu que vai me ver jogar na próxima partida importante do time. Então, estou criando coragem para ter uma conversa difícil com meu treinador. E para treinar bastante também, se ele me aceitar de volta no time. Obrigado por ouvir minha história. Curta ela e compartilhe com seus amigos. E lembre-se do quão importante é dar atenção para as pessoas que você ama.